E qual é o tema da aula de hoje? Cartografia. A cartografia é uma maneira mais sofisticada de nos orientarmos no espaço geográfico. Então, lembra lá que nós trabalhamos a orientação espacial? Então, a cartografia, ela também serve para nos orientar no espaço e no espaço geográfico. Só que a cartografia é uma maneira mais sofisticada de orientação espacial no espaço geográfico. Por isso, é muito importante que nós a conheçamos. Então, o que é o espaço geográfico? O espaço geográfico, na geografia, é o lugar de interação entre os elementos naturais e culturais. Os elementos naturais são produzidos pela própria natureza e os culturais são produzidos pelos seres humanos. Vocês se lembram lá da paisagem geográfica? Os dois tipos de paisagem geográfica que nós estudamos, a paisagem geográfica cultural, que era aquela modificada pelo homem, e a paisagem geográfica natural, que é aquela paisagem que não era tocada pelo homem, né? Que não tinha a intervenção humana. Então, o espaço geográfico é aquele espaço que tem no planeta Terra, onde tem essa interação entre os espaços, os elementos que são naturais e os elementos culturais. E a gente sabe que os elementos culturais são aqueles que são oriundos da transformação humana. E os elementos naturais é aquele que o homem não modificou. Então, o espaço geográfico é essa interação entre esses dois elementos. É importante saber que não há espaço geográfico sem a presença e intervenção do indivíduo, ou seja, sem a intervenção do homem sobre a natureza. Então, gente, o espaço geográfico, ele necessariamente tem que ter a intervenção humana. Então, o espaço geográfico é aquele espaço, ou é aquele local dentro lá da superfície terrestre em que há a presença humana. Então, a geografia, ela estuda o espaço geográfico, essa interação entre esses elementos culturais e os elementos naturais, entendendo o espaço geográfico. Agora eu vou passar para vocês essa explicação do espaço geográfico e da cartografia de uma maneira mais lúdica, ou seja, de uma maneira mais compreensível, mais palpável, para que vocês possam entender o espaço geográfico, que é o foco da representação cartográfica, da representação da cartografia, que nós vamos estudar. Então, aqui, ó, vejam só, coloquei esse GIF aqui do planeta Terra para vocês terem uma explicação mais lúdica. Então, o espaço geográfico está na superfície da Terra. Vocês estão vendo aqui a Terra? Então, a Terra, ela é esférica e ela aqui está tendo o movimento dela, o movimento de rotação, que nós já trabalhamos, estudamos, que dura 24 horas. Então, mas ó, a superfície terrestre, a superfície é tudo que nós vimos aqui, ó, na Terra, nessa parte visível da Terra, composta por terra e composta por água, pelos oceanos. Então, o espaço geográfico, onde ele está? Ele está nessa superfície da Terra. Para representar o espaço geográfico contido naquela superfície da Terra, criaram o globo terrestre, que é essa ilustração aqui, o globo terrestre. Mas sua representação para a localização era e é um pouco complicada. Então vocês vejam aqui, ó, aqui é o globo terrestre. O globo terrestre aqui, ele imita um pouco aqui, ó, a Terra, né? Só que em uma escala bem maior. E vocês vejam que o globo terrestre, ele está representando em formas de desenhos os continentes, né? A parte com terra no planeta Terra, na superfície terrestre, e ali é representado de azul os oceanos, né? Que é a água.
E esse globo terrestre, ele foi feito para quê? Para estudo desse espaço geográfico, dessa superfície terrestre. Só que o globo terrestre, apesar dele ser bem representativo, ele ser a representação real da forma esférica da Terra, mas esse globo terrestre ele tem algumas limitações para a localização. O globo terrestre ele tem algumas limitações para esse estudo. Então, o que foi que, no passar do tempo, os estudiosos, o que eles criaram para representar todos esses locais da superfície da Terra, o que eles criaram para o estudo poder ser melhor? Porque aqui no globo terrestre não tinha como ter uma imagem plana dos locais da Terra. Estava em forma esférica. Então você note aqui, ó, está rodando o globo. Se for parar o globo aqui, se tivesse como nós parar o globo, nós ficaríamos com uma parte da superfície da Terra para nós, visível, mas a parte de trás não ficaria visível para nós. A parte de baixo e inferior também nós não teríamos acesso. Nós não teríamos acesso à parte superior. Então, o globo limita um pouco essa possibilidade de nós estudarmos a superfície terrestre, o espaço geográfico. E o que foi que eles inventaram para melhorar essa questão da representação da superfície terrestre para estudo? Então, ó, para representar melhor o espaço geográfico contido na superfície da Terra, criaram o planisfério. Sua representação facilita a orientação e localização geográfica. Então, aqui nós vimos o globo que já foi um avanço e é ainda. Em determinados casos, o globo terrestre ele é a melhor opção para nós estudarmos a superfície terrestre, dependendo da atividade. E até a questão mesmo de, principalmente vocês que são crianças mais novos, para vocês entenderem como é o planeta Terra e como é essa divisão e como é que é o espaço geográfico dentro da superfície terrestre. Mas para estudo, ó, aqui, notem, esse é o chamado planisfério. Vocês notem aqui, ó, nós temos aqui ó, América do Norte na parte superior do lado esquerdo, América do Norte. E nós temos aqui ó, a Ásia e a Europa, que são outro continente. Aqui o continente americano, na parte de cima, América do Norte, a Europa e a Ásia. Aqui, se nós formos olhar aqui no planisfério, nós podemos ter a percepção assim, poxa, mas a América do Norte fica oposta à Ásia. Aqui, ó, a Ásia, na parte superior, só que no lado direito, fica oposta. Então, fica muito longe. Não, não é. Porque, na verdade, o que é o planisfério? O planisfério, na verdade, é como se aqui no globo terrestre, esta superfície da Terra, vamos supor, que fosse uma capa que cobrisse a esfera terrestre. O planisfério é como se a gente desse um corte na vertical, em pé, num lado desse globo terrestre, e a gente abrisse essa capa. Vocês estão entendendo? Então, o planisfério, ele é mais ou menos isso. Então, na verdade, essa parte da esquerda, ela se junta à parte da direita. Então, o planisfério, o que é mais ou menos? Olha aqui, ó. Vamos supor que, imagina que aqui fosse uma esfera, minha mão formando uma esfera. O planisfério, o que é? É isso daqui, ó. Vamos supor que eles dão um corte atrás na esfera e aí abre-se assim, ó. Abre-se assim. Então, o planisfério é isso. É o famoso mapa mundi. Então, qual é a vantagem aqui? Qual é a vantagem do planisfério? A vantagem do planisfério é que fica uma imagem plana. E nós poderíamos colocar tipo num papel, colocar tipo no papel em cima de uma mesa. E nós temos acesso visual a todas as partezinhas das partes da Terra, a todo o espaço geográfico do globo terrestre. Lembra que no globo terrestre, em qualquer parte que nós parar o globo,
Então, nós vamos ter acesso visual somente a uma parte do espaço geográfico da superfície terrestre. Mas no planisfério, não. No planisfério, nós temos uma visão total, porque é uma imagem plana. E aí, dessa forma, gente, surgiu os mapas. O mapa nada mais é do que essa representação plana do espaço geográfico. E essa comparação entre o globo terrestre para a representação do espaço geográfico e o planisfério é que, no caso, o globo terrestre, ele é de difícil manuseio dele, né? Além da questão visual, de não se ter um visual completo de toda a superfície terrestre, também a questão do transporte dele, né? Porque é bem mais fácil nós carregarmos uma folha plana, dobrarmos e estar nos deslocando com esse material, que no caso é o mapa, são os mapas, do que com um globo terrestre desse, né? Por isso que o planisfério ele é muito mais usado nessa questão da geografia, da cartografia para o estudo da superfície terrestre e dessa questão do espaço geográfico. Então aqui, ó, vamos continuar com uma definição um pouco mais complexa do que é a cartografia, tá? Então, cartografia. A cartografia é a ciência da representação gráfica da superfície terrestre, aquilo que eu já falei para vocês, tendo como produto final um mapa. Então, quando se fala em cartografia, sempre vai se pensar sobre um tipo de mapa que represente uma parte da superfície terrestre, daquele espaço geográfico. E não necessariamente um mapa mundi, do mundo todo, mas um mapa ele pode ser a representação do mundo, a representação de um continente, tipo o nosso continente, é o continente americano. Pode representar a superfície terrestre de um país, de um estado, de uma cidade, de um bairro. Existe o mapa do bairro de Canasvieiras. Ou seja, é a ciência que trata da concepção, produção, difusão, utilização e estudo dos mapas. Então, a cartografia trata da concepção. Concepção é o nascimento. É o nascimento de como surgem os mapas da representação da superfície terrestre. Então, a produção, né? A cartografia também ensina como se produz o mapa. E a difusão. Difusão, ela vem do verbo difundir. Difundir é como divulgar, como passar algo adiante para o conhecimento de outras pessoas. E a utilização e estudo dos mapas. Na cartografia, as representações de área podem ser acompanhadas de diversas informações, como símbolos, cores, entre outros elementos. Então, lá nos mapas, nas plantas, croquis e outras formas de representações cartográficas, nós vamos encontrar símbolos, nós vamos encontrar cores, nós vamos encontrar legendas e outras coisas que nós vamos estudar. A cartografia é essencial para o ensino da geografia. Então, gente, qual é a disciplina escolar que trabalha a questão da cartografia? É a geografia. E tornou-se muito importante na educação dos nossos dias, tanto para as pessoas atenderem às necessidades do seu cotidiano, que é o quê? Se orientarem no espaço geográfico, quanto para estudarem o ambiente que vivem. Então, gente, a geografia, ela tem no seu repertório de conteúdos, principalmente a cartografia. Por quê? Porque a cartografia, ela nos ajuda essencialmente a quê? A nos orientar no espaço. Aquela questão que eu falei, até inclusive na sala de aula, a questão de nós nos localizar, nós, o nosso próprio corpo, e também nos orientar nesse espaço geográfico que é a superfície terrestre, para nós se deslocar da nossa casa
para um determinado lugar, em outra cidade, em outro bairro, em outro país. Então, desde o lugar mais próximo até o lugar mais distante. Então, qual é o conhecimento que nos orienta para que nós possamos localizar um determinado ponto do espaço geográfico que nós queremos chegar até lá ou que nós queremos conhecer? É através do quê? Através da cartografia. E a cartografia está dentro da geografia. Mas também, gente, a geografia, ela também serve não somente para nos orientar no espaço, para que nós possamos localizar um determinado ponto do espaço geográfico, mas ela também serve para nós estudarmos a superfície terrestre, estudar. Então, por isso que, para que nós possamos estudar nas ciências naturais, que é outra disciplina, outro componente curricular, nós temos que nos valer também de mapas para poder estudar um determinado espaço geográfico, como é o seu meio ambiente, como é que é o seu clima, como é que é o seu solo, como é que é o seu relevo. Então, está diretamente ligado essa questão da cartografia, que faz parte da geografia, ligado às ciências naturais, que é essa questão do meio ambiente também. Estão totalmente ligados, tá? Por isso que é importante.